Meus amigos, que janela de transferência, hein? Mesmo depois de os clubes passarem por todo um transtorno devido à pandemia, que ainda nem se finalizou, nós tivemos recordes de transferências importantes, digamos assim. Sem dúvida nenhuma, o maior período, o maior mercado da história do futebol mundial. Simplesmente na mesma janela, Cristiano Ronaldo mudou de time, Messi mudou de time, nós tivemos inúmeros rumores e além de 100 milhões gastos aqui e ali na Premier League. Então, no vídeo de hoje a gente vai citar as 10 principais transferências desse mercado, né, que aproveitando o fim dele, a gente vem fazer esse vídeo aqui para dar uma geral e listar as 10 principais. Lembrando, não vai ser em ordem, vou estar aqui separado na minha listinha e a gente vai falando uma por uma e alguns detalhes importantes sobre cada uma delas. Vamos começar já de cara com a negociação do Hakimi. É uma das menos relevantes assim, mas ainda assim se trata de um grande jogador, o ala direita, lateral por parte da carreira, que se transferiu da Inter de Milão para o Paris Saint-Germain. Negociação avaliada em 60 milhões de euros pelo jogador de 22 anos. Ele assina um contrato de 5 anos e vem para reforçar o PSG em uma parte do campo em que o PSG vinha tendo problemas e críticas, principalmente na última temporada, né? Se dizia que era o lugar menos equilibrado em relação ao time. E entre tantas contratações do Paris Saint-Germain, a do Hakimi está entre as principais, também se tratando de um reforço importante para o clube francês em busca do tão sonhado título de Champions League. Paris Saint-Germain que também contratou Donnarumma, Gianluigi Donnarumma, que vem do melhor momento da carreira, sendo o melhor jogador da Euro, também 22 anos para o goleiro italiano, que desde que surgiu é tratado como o novo Buffon, digamos assim, o cara que iria substituir o Buffon nesse final de carreira do Buffon, né? Obviamente uma hora ele iria terminar e o Donnarumma iria assumir o posto de titular da seleção italiana. Se transfere para o time do Paris de forma gratuita. O Paris Saint-Germain teoricamente não precisava, né, tendo o Keylor Navas. Infelizmente para o Navas, o PSG aproveitou a oportunidade e acabou contratando o Donnarumma gratuitamente. 5 anos de contrato, contratos encerrando em 2026 para um novo goleiro do Paris, que vai trazer uma belíssima rivalidade ao Keylor Navas, goleiro costarriquenho. Navas que perdeu o lugar para o Courtois no Real Madrid, agora pode perder o lugar para o Donnarumma no Paris Saint-Germain. Continuando a nossa lista, temos David Alaba. Ele se transferiu do Bayern de Munique para o Real Madrid, tinha muito tempo de Bayern, chegou ao Real também de maneira gratuita. Importante salientar o número de transferências gratuitas que nós tivemos nessa janela, até por uma questão da pandemia isso também influenciou, mas acho que ainda que gratuitas essas transferências, nunca tivemos um mercado com tantas transferências de jogadores importantes dessa maneira. E o Alaba foi um deles, se transferindo gratuitamente, jogador de 29 anos, assinou por 5 anos, vai reforçar o sistema defensivo do Real Madrid, apesar de que o Alaba também é muito versátil, já joga na meia na seleção austríaca, começou na lateral a temporada no Real Madrid, já jogou na zaga, então a versatilidade do austríaco vai ser importante para o sistema do Carlo Ancelotti, novo técnico do Real Madrid. Até o momento, o único reforço do time madrilenho. A gente vai chegar a um ponto agora mais para frente no vídeo, falando de um rumor aí possível, mas faltando menos de 2 dias para o final da janela, que é difícil de acontecer. Continuando a nossa lista, Varane. Se reforços chegam na defesa do Real Madrid, reforços de jogadores saem pelo outro lado. E o Varane foi um deles, se transferindo para o time do Manchester United. 50 milhões de euros, entre 40 e 50 ficou a negociação pelo zagueiro francês. Ele já tem 28 anos, assinou por 4 anos de contrato com o time inglês. Reforço importantíssimo para o United, que buscava há algum tempo esse companheiro de zaga por Harry Maguire. E o United, que se movimentou muito bem na janela, antes mesmo de trazer Cristiano Ronaldo, já tinha contratado Varane e Jadon Sancho, que chegou com o status de a nova joia inglesa para voltar a representar um time de Premier League. O Sancho, que no início da carreira jogou pelo City, ele é da base do Manchester City e agora contratado pelo Manchester United por 85 milhões de euros. O Sancho, que tem 21 anos de idade, assinou por 5 anos e é colocado muito do protagonismo no United vai ser colocado no Sancho agora. Resta saber se ele vai corresponder, ainda é muito jovem, tem muito a crescer e vem para ser um dos grandes do United já a partir de agora, assumindo ali muito provavelmente a titularidade no time do Solskjaer. Nós temos, se o United de um lado contrata um jogador importante, o City do outro também se movimentou, fazendo
a transferência simplesmente mais cara da história do futebol inglês. 117,5 milhões de euros investidos pelo time de Pep Guardiola em Jack Grealish, destaque do Aston Villa na última temporada, jogador de 25 anos, contratado por 6 anos, assinou um contrato até 2027. O Jack Grealish já chegou com moral, assumindo a 10 do clube do Guardiola, né? E simplesmente, para muitos, ele barrou a chegada do Messi, já que o City já vinha se movimentando e já tinha anunciado oficialmente o Jack Grealish. E ali no mesmo dia, horas depois, salvo engano, no máximo um dia depois, o Messi anunciou, teve a saída anunciada de que ele não ficaria no Barcelona. Imagina o desespero do Guardiola sabendo disso, né? O Guardiola, amante indiscutível, admirador do futebol de Lionel Messi. E ele já tinha contratado o Grealish, inclusive dado a 10 para o cara. E por a bagatela de 117 milhões de euros se tornando a transferência mais cara do futebol inglês. Principalmente um valor inflado pelo fato de ser Premier. Quando um time sai da Premier para outro time da principal liga do mundo, esse valor, que já tende a ser alto de jogadores desse nível, cresce ainda mais por se tratarem de clubes rivais a pedido ainda maior, e com o Grealish não foi diferente. Continuando a nossa negociação, já falamos de 6 jogadores, salvo engano. Agora nós temos o Sérgio Ramos, sem dúvida uma das principais negociações, ainda que gratuita, o capitão do Real Madrid saindo em direção ao Paris Saint-Germain, um dos 4 principais reforços do Paris. O Paris Saint-Germain também reforçando um setor que é extremamente criticado, né? A zaga, ali com o Kimpembe nunca sendo unanimidade, e agora o Sérgio Ramos formando a possível zaga melhor do mundo atualmente. Se tratando de 2 zagueiros que, na minha opinião, estão entre os 3 melhores do mundo na atualidade, Sérgio Ramos e Marquinhos. E o Sérgio chegando gratuitamente, assinando por 2 anos de contrato. Ele já tem 35 anos, já é um veterano, mas ainda apresenta futebol de altíssimo nível. O Paris Saint-Germain se movimentando e contratando ele gratuitamente. É até surpreendente a saída dele do Real Madrid, mas ele teve alguns conflitos com a diretoria. Acabou saindo o capitão do time madrilenho, assim como saiu o capitão do time da Catalunha, o Barcelona. O Messi, simplesmente Lionel Messi, foi contratado também pelo Paris Saint-Germain, ou seja, dentre as 10 principais transferências do mercado, 4 são do time do Paris Saint-Germain. O Paris contratando o Lionel Messi também por 2 anos de contrato, mais um opcional. O jogador de 34 anos, obviamente chega para ser a estrela do time, fazer essa dupla com Neymar e talvez o trio M&M, como já é chamado, né? Messi, Neymar e Mbappé. E simplesmente, além do importante favoritismo, chega trazendo recordes de compras de camisa e todo o alvoroço que foi a contratação do Lionel Messi. Obviamente não teria como ser diferente o Paris Saint-Germain trazendo uma das grandes estrelas do futebol mundial atualmente e da história do futebol, né? E avançando na nossa lista, Romelu Lukaku indo para o Chelsea, saindo da Inter de Milão, a segunda transferência mais cara da história da Premier League, ou seja, mesmo depois de todo um período de crise dos clubes, digamos assim, nós tivemos o recorde da Premier e um outro recorde, né? Nós tínhamos como mais cara a negociação de 100 milhões de euros do Pogba, e agora nós tivemos 2 jogadores ultrapassando isso, o Grealish e o Lukaku, chegando por 115 milhões de euros ao time de Londres, o Chelsea resolvendo o único problema, digamos assim, que o Chelsea tinha, que era justamente a falta de um centroavante nato, de um finalizador, que desse poder de fogo ao time do Tuchel, que já era muito bem esquematizado, e o Lukaku chegando para resolver isso. 5 anos de contrato para o Lukaku, que vem na melhor fase da carreira dele, 28 anos, auge físico, auge também de capacidade de finalização, poder de decisão. O Lukaku chegando e já estreando bem, estreou com gol na Premier League. Uma transferência que promete dar muito o que dizer e muito trabalho para os times da Premier, além de, claro, muito poder para o time do Thomas Tuchel. E falando dessa última transferência até o momento que movimentou, né, que é do Cristiano Ronaldo, voltando à Premier League 12 anos após sua saída do United, do Cristiano voltando, jogador de 36 anos, 2 anos de contrato para ele. Simplesmente, algumas fontes indicam que ele vai ter o maior salário da Premier League na história, então não é pouca coisa envolvida, né? O Cristiano ali ficou a negociação aparentemente em 28 milhões de euros, já que a Juventus não aceitava o negociar gratuitamente. Teve toda a questão de um possível chapéu no City, né? Mas se de um lado dizem que o United passou à frente do time rival de Manchester, outros dizem que o City não tinha tanto interesse na negociação, que já tinha esfriado muito, até saído, e o United aproveitou, repatriou o seu jogador que fez história no clube na década de 2000, né, até 2010,
simplesmente conquistando Champions League, 3 Premier Leagues no currículo do Cristiano pelo United, e ele vai voltar e tudo indica que vestindo a número 7, que o tornou lendário, que o demonstrou, que o trouxe para o cenário do futebol mundial inicialmente, onde o Cristiano começou a saltar de jovem promessa para a realidade na Europa, né? O Cristiano voltando após todo esse tempo, voltando a Manchester para dominar, para ser a grande face do time dos Red Devils, né? O que ele já foi um dia, voltando a ser. Então, sem dúvida, impactante, importante, e fechando a nossa lista de 10 maiores negociações da janela de transferências, e ainda a gente poderia citar algumas que eu fiquei até na dúvida se colocava ou não, como o Agüero no Barcelona, o próprio Depay chegando também, o Wijnaldum no Paris Saint-Germain. Então temos todo um leque de possíveis negociações, mas no geral essas foram as 10. A gente faz essas menções honrosas, e tem outras aí, quem sabe um Ben White, se for mais alternativo pelos valores envolvidos. Teve muita coisa, teve muita negociação boa, e ainda pode ter mais uma nesse final, que é a possível ida de Kylian Mbappé do Paris Saint-Germain para o Real Madrid. Esse negócio tem uma bela de uma esfriada nas últimas horas. Segundo Marca, o Real Madrid teve a proposta de 170 milhões mais 10, ou seja, seria a negociação mais cara da janela. O Real iniciou com a proposta de 160, depois ampliou para 170 mais 10 milhões em bônus, totalizando 180 milhões de euros, seria disparado a negociação mais cara, mais de 60 milhões à frente do Jack Grealish. Porém, o Paris Saint-Germain, segundo Marca, jornal espanhol, recusou essa oferta. A gente vai ter que esperar ao longo aí do dia, no momento que eu estou gravando, obviamente. Então fiquemos de olho, mas possivelmente até no momento que esse vídeo estiver no ar, essa proposta já foi deixada clara que foi recusada, e o Mbappé possivelmente nem tem mais possibilidade de ir para o Real Madrid. Bom, no geral vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo. Não esqueça que se você curtiu, deixa o seu like, curte e obviamente comenta aí qual que você mais gostou, qual que você mais está ansioso para ver em campo. Algumas delas já estrearam, mas obviamente temos toda uma temporada para aproveitar e desfrutar dessas transferências. Valeu, vou ficando por aqui. Tchau!